Bom dia, meus amores. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar aqueles assuntos que nós lemos na semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre múltiplos e falamos sobre divisores. Já sabemos que múltiplos de um número é o resultado da multiplicação. Divisores de um número é por quais números ele pode ser dividido sem deixar resto. Na aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre números primos, sobre MMC e MDC. Veja só, o que é um número primo? Primeira coisa para a gente saber, o número primo ele tem dois divisores, ou seja, ele só pode ser dividido por dois divisores, por um e por ele mesmo. Veja só um exemplo aqui, ó, o número 2. O número 2, ele é um número primo, porque olha só, lembra que todo conjunto de divisores começa dividindo com o número 1. Aqui, ó, 2 dividido por 1 é igual a 2. 2 dividido para 2 é igual a 1. Então, os divisores de 2 é o 2 e 1, ou 1 e 2. Então, nesse caso, ele é um número primo, porque ele só tem dois divisores. Olha o outro exemplo aqui, ó. Se eu pego o número 5, 5, todo número é divisível por 1. Então, 5 dividido para 1 é igual a 5. Aí eu pego, ó, 5 dividido para 2. 5 dividido para 2, ele vai dar 2. 2 vezes 2, 4, mais para 5 sobra 1. Então, sobra 1. 5 dividido para 2, sobra 1. Aí eu pego, ó, 5 dividido para 3. 5 dividido para 3, ele também vai deixar resto, porque 5 dividido para 3 é 1. 1 vezes 3, 3 para 5, sobra 2. Aí vem 5 dividido para 4. 5 dividido para 4 é 1. 1 vezes 4, 4. Para chegar até 5, sobra 1. Agora, 5 dividido para 5. 5 dividido por 5 dá 1 e não deixa sobra nenhuma. Então, nesse caso, quais foram as contas que não deixaram resto? Aqui, ó. 5 dividido para 1 e 5 dividido para 5. Então, nesse caso, o número 5 também é um número primo. Então, o número primo é aquele número que só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Número primo, 1 e ele mesmo. E a gente tem vários números que são primos, como por exemplo, do 1 até o 20. O 1, ele nem é primo e nem tem múltiplos, porque ele sempre vai dar um monte de 1. 1 vezes 1 1, 1 vezes 2, 2, então ele pode ser múltiplo, mas é divisível, não. Então, o 2, ele é um número primo, o 3 é um número primo. E o 4 é um número primo? Veja só, 4. 4 dividido para 1 é igual a 4. 4 dividido para 2 é igual a 2. 4 dividido para 3 é igual a 1, mas sobra 1. 4 dividido para 4 é igual a 1. 1 vezes 4, 4 e não sobra nada. Então, nesse caso, quem é que pode dividir o 4? Eu posso dividir o 4 por 4, posso dividir o 4 por 2, posso dividir o 4 por 4. Então, nesse caso, o 4 ele não pode ser primo, porque ele tem mais de dois divisores. Nesse caso, o 4 é um número composto. Então, um número composto é aquele número que tem mais de dois divisores. É o caso do 4. O 6 também, ele é um número composto, porque olha só, o 6 eu posso dividir por 1, o 6 eu posso dividir por 2, o 6 eu posso dividir por 3 e o 6 eu posso dividir por 6. Então, nesse caso, ele não é um número primo, ele é um número composto. Então, o número primo só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. O número composto ele tem mais de dois divisores. Então, tem mais de dois divisores. Não importa a quantidade. Veja só. No livro de vocês, lá na página 22, ele fala assim, ó. No ano 2000,
A Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu 8 objetivos para o milênio no Brasil. Eles foram chamados de 8 jeitos de mudar o mundo. Então, são os 8 jeitos de mudar o mundo que está lá na ONU. Que nós já vimos sobre isso, se eu não me engano, na aula de geografia, eu toquei sobre isso daí. Então, olha só, aí está os 8 jeitos. Aí tem assim, ó, circule um item que indica algo que você pode fazer para tornar o mundo melhor. Então, alguma coisa que você pode fazer para tornar o mundo melhor. Aí vem a letra B. Quais são os números, os divisores do número que você escolheu? Vamos dizer que você escolheu o número 1. O único divisor do número 1 é 1. Os divisores do número 2, ó. Os divisores do número 2. Os divisores do número 2 pode ser 1 e pode ser 2. Os divisores do número 3 pode ser 1 e pode ser 3. Os divisores do número 4, 1, 2 e 4. Os divisores do número 5, 1 e 5. Os divisores do número 6. Divisores do número 6 pode ser 1, 2, 3 e 6. Os divisores do número 7, 1 e 7. Os divisores do número 8, 1, 2, 4 e 8. E os divisores até o 8. Então, vamos lá. Divisores do 1 é igual a 1. Divisores do 2 é igual a 1 e 2. Divisores do 3, 1 e 3. Divisores do 4, 1, 2 e 4. Divisores do 5, 1 e 5. Divisores do 6, 1, 2, 3 e 6. Divisores do 7, 1 e 7. Divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Então, vejam que nesses números aí eu coloquei os divisores. Aqueles que você pode dividir e o resultado vai ser 0. Então, veja só. Desses daqui, tem alguns que são primos e tem alguns que são compostos. Quais são os números primos? Aqueles que têm 2 divisores. Quem é que tem 2 divisores? O 2, o 3, o 5 e o 7. Então, esses daí são números primos. Já os outros, ó, o 4, o 6 e o 8, ele é um número composto. Já o 1, ele nem é composto e nem ele é primo. Então, de números primos é isso daí. Então, olha só. Nós já sabemos então o que é números compostos e o que é números primos. Mas vamos aqui à atividade 23. Vou botar nesse cantinho aqui, ó. Atividade 23. Na atividade 23 da página 190. 23, página 190. Aí eu tenho assim, ó. Todo número composto pode ser escrito como produtos de fatores primos. Ou seja, ele pode ser dividido por números primos também. Aí vem assim. Agora encontre os fatores primos dos números 24 e dos números 30. Então, olha só. 24. Vou mostrar para vocês. 24. 24 pode ser dividido por 2, ó. 24 pode ser dividido por 2, que vai dar 12. 12 pode ser dividido por 2, que vai dar 6. 6 pode ser dividido por 2, que dá 3. E depois o 3, ele só pode ser dividido por 3, que dá 1. Então, olha só, esse daqui, ó, são os divisores do 24. Quais são os divisores do 24? 2, 12, 6, 3 e 1. Então, os divisores do 24 são esses daí. Aí, os divisores do 12. Aqui, ó, o produto daqui é o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Agora, os divisores em fatores primos, os divisores do 12.
12. Aí eu passo o tracinho e vejo por quais eu posso dividir o 12 sem deixar resto. Primeiro número primo, 2. Então, 12 dividido para 2. 12 dividido para 2 dá 6. 6. Então, ele ainda pode ser dividido por 2. Vou colocar aqui do lado. 6 dividido para 2 vai ser 3. E aí, depois, o 3, eu só posso dividir por 3. Então, 3 dividido para 3, 1. Então, nesse caso aqui, eu dividi os números em fatores primos. Quais são os primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e aí vai. Então, aqueles que você só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Agora, vocês vão continuar a página 191, 192, que vem falando sobre números primos. Mas agora eu quero que vocês vão lá para a página 194. E na página 194, nós vamos mudar o assunto de números primos para MMC. Então, olha só, meus queridos. Nós vamos agora falar sobre MMC, menor múltiplo comum. E sendo assim, vocês podem abrir o livro de vocês na página 194 e acompanhar comigo. Aqui diz que Helene, ela trabalha em uma relojoaria. Nessa relojoaria, ela pegou os relógios e ela programou todos os relógios para 6 horas. Então, 3 relógios, todos os 3 relógios marcavam 6 horas. Então, olha só, o primeiro relógio era 6 horas, o segundo relógio também era 6 horas e o terceiro relógio também era 6 horas. Aí diz assim, ó, ela programou então os 3 para 6 horas. O primeiro relógio ela toca de 15 em 15. Interessante. O primeiro relógio ele trabalha de 15 em 15 minutos. Vamos ver então o primeiro relógio. Se ele começou 6 horas, a próxima vez que ele vai tocar é 6 horas e 15 minutos. Depois daí, a próxima hora que ele vai tocar é 6 horas e 30 minutos. Depois daí, a próxima vez que ele vai tocar é 6 horas e 45 minutos. E a próxima vez que ele vai tocar são 7 horas. Então, olha só. Então, eu vi, ó, o primeiro relógio de 15 em 15. 6 e 15, 6 e 30, 6 e 45 e 7 horas. De 15 em 15 minutos. Aí, ele está dizendo aqui, ó. Já o segundo relógio, ele toca a cada 30 minutos. Então, ele toca a cada 30 minutos. Se ele tocou 6 horas, o próximo vai tocar 6 horas e 30 minutos. Depois ele vai tocar 7 horas. Depois ele vai tocar 7 horas e 30 minutos. Depois ele vai tocar 8 horas. Porque aqui, ó, ele toca de 30 em 30 minutos. Aí eu venho pra cá. E o terceiro relógio, ele toca a cada hora. Então, a cada hora, ele toca uma vez. Então, vamos lá. Esse, então, toca 6. A próxima vez que ele vai tocar é 7. Depois, ele vai tocar 8 horas. Depois, ele vai tocar 9 horas. Aí, eu quero saber o seguinte. A que horas eles tocarão juntos novamente? Qual é a hora que todos eles vão tocar juntos novamente? Então, prestando atenção aqui, ó. Qual foi o número que se repetiu em todos eles? Ó, 6 e 30 repetiu aqui e aqui, mas não repetiu nesse. O que repetiu nos 3 aqui foi o quê? 7 horas repetiu nesse, 7 horas repetiu nesse, 7 horas repetiu nesse. Então, ele vai tocar, os 3 relógios vão tocar de novo 7 horas. Então, aí eu encontrei o MMC, menor múltiplo comum, que é aquele que se repetiu nos 3, mas é o menor. Então, eu só achei esse daí. Sim, e o MMC entre outros números tem? Sim, tem MMC em qualquer número que você encontrar. Veja só um outro exemplo aqui. O MMC
entre os números 4 e 7. MMC de 4 e 7. Eu vou para os múltiplos de 4, depois eu vou para os múltiplos de 7. Na tabuada do 4. 4 vezes nada é igual a nada. 4 vezes 1 a 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. Não, pulei 1, não foi? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Aí, ó, eu vou indo. E eu vou chegar lá, ó, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 11, 44. 4 vezes 12, 4 vezes 12, 48. E vou seguindo. 48 e vou seguindo. Então, até aqui. Vou até aqui para vocês verem. Ele é um conjunto infinito. Aí agora, os múltiplos de 7. Quais são os múltiplos de 7? 0, 7 vezes nada, nada. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. E aí segue. Agora, eu vou ver o que tem igual em um e tem igual no outro. O que eu tenho de igual aqui, então? Ó, igual nos dois. Eu tenho aqui, ó, o 28 aqui e tenho também o 28 nesse daqui. Então, eu posso dizer que o MMC de 4 e 7 é 28. Veja só outro exemplo aqui, ó. Vou agora para o MMC de 3 e 6. MMC de 3 e 6. Aí eu vou a múltiplos de 3, múltiplos de 6. Quais são os múltiplos de 3? A sequência do 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e sigo até onde eu quiser. Agora do 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e sigo em frente. Aí eu vou ver o que tem em um e também tem no outro. O que tem em um e também tem no outro. Olha só. Nesse daqui eu tenho o 0, mas não pode ser o 0. Aí eu tenho o 6 igual, tenho o 12 igual e tenho o 18 igual. Então, olha só, esse daí são os números comuns, que tem em um e também tem no outro. E o MMC é o menor diferente de 0. Eu tenho 6, 12 e 18. Quem é o menor diferente de 0? 6. Então, o MMC de 3 e 6 é igual a 6. Existem também uma outra forma de você encontrar o MMC. Vou mostrar agora. Olha só. Uma outra forma de você encontrar o MMC sem precisar você fazer tudo isso daí. Lembre-se que eu falei para vocês em fatores primos, que é dividir o número em fatores primos. Então, olha só, eu pego aqui, ó, 4 e 7. Coloco os dois aqui, o 4 e o 7. Eu já sei quais são os números primos. 2, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Então, olha só. O menor número primo é 2. O 4 eu posso dividir por 2? Posso. Então, eu vou botar, ó, 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 é 2. O 7 eu não posso dividir por 2. Como eu não posso, eu vou repetir o 7. Aí eu venho. Agora eu tenho 2 e 7. Qual é o próximo número que eu posso dividir aí?
O próximo número que eu posso dividir novamente é o 2. 2 dividido para 2 é 1. Então, olha só, o 4 eu já terminei de dividir. Eu não deixei resto, não teve mais nada, então dá 1. O 7 eu ainda não consegui dividir nada. Então, eu vou colocar o 7 e colocar aqui embaixo. Como eu já disse para vocês, o 7 é um número primo. Como o 7 é um número primo, eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou botar ele aqui, ó. 7 dividido para 7, 1. Então, as duas, ó, ficaram em 1. Então, eu não posso mais dividir. Aí, eu vou e faço isso aqui, ó. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. Então, eu já achei o resultado do MMC, sem precisar fazer aquela primeira conta grande que eu fiz. Olha o segundo MMC, que eu fiz pelo 3 e pelo 6. Lembra que eu gastei um bocado de papel. Mas olha só, 3 e 6. Aí, vou colocar o tracinho. De 3 e 6, olha só. 3 e 6. O menor múltiplo aí, ó, o menor divisor aí é 2, que é o primeiro número primo. 2. 3 eu não posso dividir por 2, então eu repito o 3. O 6, quando eu divido 6 por 2, eu vou ter 2. Vou ter 3, aqui ó. 6 dividido para 2 é igual a 3. Agora, eu não posso mais dividir por 2, porque eu não tenho mais nenhum, ó, nenhum múltiplo de 2. Então, agora, o 3, eu só posso dividir por 1 e por 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui. 3 dividido para 3, 1. 3 dividido para 3, 1. Então, acabou a minha conta. Aí, eu venho aqui para o lado. 3 vezes 2, 6. Então, olha só, eu gastei mais tempo na outra. E também, vocês viram que deu o mesmo resultado da outra. Então, é somente usar a divisão em fatores primos. E é mais fácil para você encontrar o MMC desta forma. Porque depois vocês farão também outros. Olha, eu vou fazer aqui a letra D para vocês verem também. Letra D. Vou fazer aqui, ó. Letra D. Na letra D, eu tenho quatro números. Eu tenho o 4, tenho o 9 e tenho o 12. 4, 9 e 12. Lembre-se dos números primos. 2, 3, 5, 7. Então, vamos lá. Ó, qual é o divisor desses números? O menor. 2. Por que 2? Porque eu tenho um número par aqui e tenho outro número par aqui. Então, ele vai ser dividido para 2. Aí, eu venho aqui, ó. 4 dividido para 2, 2. 9 dividido para 2, eu não posso. Então, eu repito o 9. 12 dividido para 2, 6. Aí, eu tenho aí 2, 9 e 6. Agora, qual é o próximo número que eu posso dividir? O 2 de novo, porque eu ainda tenho aqui, ó, 2 números pares. Se eu tenho 2 números pares, então, novamente, eu vou dividi-los por 2. Aqui, ó, por 2 de novo. Aí, eu faço 2 dividido para 2, a resposta é 1. 9 dividido para 2 não pode, eu repito o 9. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 2 é 6. Aí, ficou 1, 9 e 3. Ó, o 4 de 1 eu não preciso mais dividir. Mas eu tenho aqui o 9 e o 3. Depois do 2, qual é o outro número primo? 3. Depois do 2, o outro número primo é 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Esse 1 daqui eu vou repetir, se eu quiser. Se eu não quiser, eu já posso parar aqui. Aí, eu venho para o 9. 9 dividido para 3 dá 3. Porque na tabuada do 3, que dá 9, é 3. 3 dividido para 3 é 1. Então, 1, 3, 1. Eu ainda tenho um número aqui, ó, que eu ainda posso dividir por 3. Então, novamente, eu coloco o 3 aqui. Aqui já tem 1, aqui já tem 1. 3 dividido para 3, 1. Então, ficou tudo 1. Então, quer dizer que eu não posso mais dividir eles. Aí, eu venho para aqui, ó, a minha continha de vezes. Aí, eu faço, ó.
3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Ó, 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 2 é igual a 18. 18 vezes 2 é igual a 36. Então, essa resposta aqui é igual a 36. Então, desse jeito aqui ele fica mais fácil, mais rápido. E quando vocês chegarem lá no 6º ano, ou quando a gente for estudar sobre adição de frações com denominadores diferentes, a gente vai ter que fazer com isso daqui. Então, isso daqui é muito importante vocês aprenderem, que é o MMC. Então, MMC a gente faz por fatores de números primos. MMC, menor múltiplo comum. Aí agora, depois de MMC, eu venho para MDC. Se MMC é menor múltiplo comum, MDC significa maior divisor comum. Então, aqui é MMC, que eu já expliquei. MMC. E o outro que eu falei, MDC. Que MDC significa maior divisor comum. Comum quer dizer que está em um número e também está no outro número. Então, comum significa assim. D de divisores, que vocês já aprenderam. E M de maior. Então, maior divisor comum. Aí, lá na atividade de vocês, lá da página 197, ele vem falando o seguinte, que tem uma loja lá, e essa loja se chama Loja Reciclados. E ele quer cortar uma corda, ele quer cortar 2 cordas no caso, que é o senhor Gilson. Uma tem 12 metros e a outra tem 18 metros. Então, qual é o tamanho que ele vai cortar as duas, que as duas têm que ser cortadas do mesmo tamanho, nem mais e nem menos. Aí eu venho, ó, divisores do 12, divisores do 18. Quais são os divisores do 12? Todo conjunto de divisores começa por 1. Ó, 12 dividido para 1, 12. 12, se ele é par, ele também é divisível por 2. 12 dividido para 2 é igual a 6. O 12, ele também é divisível por 3, porque lá na tabuada tem, ó, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, 3. 4, já falei, ó, 3 vezes 4 é igual a 12. 12 dividido para 5, ele até pode dividir, só que ele vai deixar resto. Se ele deixa resto, ele não pode ser o divisor de um número. Então, 5 não pode ser o divisor do 12, porque ele deixou resto. Então, 5 não é. Aí eu venho o 6. 6 sim, porque 12 dividido para 2 é 6. Aí eu já sigo aqui, ó. 12 dividido para 3. 12 dividido para 3 é 4. 12 dividido para 2. 12 dividido para 2, já coloquei aqui que é 6. 12 dividido para 12 é igual, 12 dividido para 1 é igual a 12. Então, os números que eu posso dividir o 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Agora, quais são os números que eu posso dividir o 18? Ó, todo número começa com 1. Ele é par, então também pode ser dividido por 2. 18. 18 também está na tabuada do 3, porque 3 vezes 6 é igual a 18. O 18 não está na tabuada do 4. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. Então, não há. Não está. Não está também na tabuada do 5. Na do 6, sim, 6. Ó, 18 dividido para 3 é igual a 6. Aí eu venho para aqui, ó. 18 dividido para 3 é igual a 6. 18 igual a 9. 18 dividido para 1 é igual a 18.
Veja que esse aí eu não uso reticências, porque ele não é um conjunto infinito. Então, agora o que eu tenho em um e também tenho no outro? Veja só, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3 e tenho o 6. Então, esses são os divisores comuns. 1, 2, 3 e 6. E qual é o maior deles? 1, 2, 3 e 6. Quem é o maior? O maior deles é 6. Então, o MDC é igual a 6. Maior divisor comum. Aí vem. O rolo de 12 metros pode ser cortado em pedaços iguais de quantos metros de comprimento? Então, olha só. 1 metro, 2 metros, 3, 4, 6 e 12. Aí vem. E o de 18? Pode ser cortado em 1, em 2, em 3. Então, pedaços de 1, pedaços de 2, pedaços de 3, pedaços de 6, pedaços de 9 e um pedaço de 18. Aí vem a letra C. Se as cordas forem cortadas em pedaços de 4 metros, sobrarão alguns pedaços? Olha só, se eles fossem de 4, aqui cortou em 4, mas aqui não deu para cortar em 4. Então, olha só, o de 12 ele não vai sobrar, mas no de 18 vai sobrar, porque o 18 não é divisível por 4. 4 não pode ser um divisor de 18. Aí vem, as cordas deverão ser cortadas em pedaços do mesmo tamanho, sem que falte ou sobre corda. Com quais medidas isso será possível? Vai ser possível o quê? Em pedaço de 1, pedaço de 2, pedaço de 3 e pedaço de 6. Aí vem. Se o senhor Gilson decidir pela maior medida comum, a maior de todos é o quê? O 6. Então, o 6 é o MDC. E se ele quiser aqui, ó, quantos pedaços de 6 ele vai ter? Ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4 de 6. 1, 2, 3, 4, 5 de 12. Então, ele vai ter 4 de um e 5 de outro. 5 de um e 4 do outro. Então, qual é o maior divisor comum entre 12 e 18? É o 6. Então, MDC, maior divisor comum. Então, divisores comuns a gente faz desta forma, olhando aqueles que são iguais. Veja só, existe também uma outra forma de se tirar o MDC utilizando o conjunto de números primos. Utilizando o conjunto de números primos. Como é que eu faço isso? Já já eu explico para vocês. Então, veja só, como eu estava falando para vocês, uma outra forma de encontrar o MDC sem precisar fazer o conjunto de divisores é fazendo por fatores primos. Como assim um fator primo? Eu vou pegar os dois números, ó, o 12 e o 18. 12, vou botar aqui, e o 18 eu vou colocar aqui. Aí eu vou fazer igual eu fiz lá para encontrar o MMC. Só que no MMC eu posso usar os dois. No MDC não, um de cada vez. Aí eu venho, ó, 12 dividido para 2, 6. 6 ainda é par, então pode pôr 2 de novo. 6 dividido para 2, 3. E 3 é número primo. Eu só posso dividir por 3, que vai dar 1. Aí eu vou para o 18. 18 dá para dividir por 2. Por quê? 2 vezes 9 é igual a 18. Então, 18 dividido para 2 dá 9. Aí eu venho, o 9. O 9 eu posso dividir por quanto? Por 3. 9 dividido para 3 vai dar 3. Aí 3 só pode dividir por 3, que vai dar 1. Então, olha só. Então, eu tenho aqui os fatores primos. Eu tenho aqui o 2, o 2, o 3, o 2, o 3 e o 3. Olha só. Quais deles se repetem nos dois? Quais deles se repetem nos dois? Ó, o 2 eu tenho aqui e tenho aqui. O 3 eu tenho aqui e tenho aqui. Então, eu pego aquele que se repetiu nos dois. Qual foi? O 2. E aqui se repetiu o 3. 2 vezes 3, então, é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6.
Então, o MDC é igual a 6. Mas se for um outro número, vou pegar um outro número para vocês verem como é que eu faço. Ó, MDC entre... Tô lá na página 198, viu? O MDC entre... Deixa eu ver aqui um que não seja muito grande para me explicar para vocês. 35 e 70. 35 tá aqui, 70 está aqui. Aí eu vou fazer a divisão em fatores primos. Divisão em fatores primos. 35. 35 ele é dividido por 1. Ele é dividido por 3, não. 5 e 3, 8. Não. Ele é dividido por 1, por 5, por 7. Então, 1, 5, 7, 35. Então, eu vou para aqui, ó. 35, se terminou em 5, ele é dividido para 5. 35 dividido para 5 dá 7. Aí 7 é um número primo, então eu só posso dividir ele para 7. 7 dividido para 7, 1. Então 5 e 7. Agora o 70. Pá, pode dividir por 2. 70 dividido para 2, 35. Eu já sei do 35 aqui, ó. O menor que eu posso dividir ele é 5. 35 dividido para 5, 7. 7 dividido para 7 é igual a 1. Aí eu olho. O que se repetiu nos dois? Repetiu o 5 uma vez, o 5 uma vez, o 7 uma vez, o 7 uma vez. Então eu vou pegar, ó, 5, que repetiu nos dois, vezes 7. 5 vezes 7, 35. Então, o MDC de 35 e 70 é 35. Então, eu peguei o que se repetiu e multipliquei. Outro exemplo, veja só. Um outro exemplo aqui do MDC. Outro exemplo do MDC. Vou fazer o MDC do 15 e 20. MDC do 15 e 20. 15 e 20. Vamos lá. O 15 eu posso dividir por 3. Por quê? 3 vezes 5 é igual a 15. O 5 eu só posso dividir por 1 e por 5. 5 dividido para 5, 1. Aí vou para o outro. 20. 20 é par, então posso dividir por 2. 20 dividido para 2, 10. 10 é par. Só posso dividir para 2. 10 dividido para 2, 5. O 5, ele é um número primo. Eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo. Então, 5. 5 dividido para 5, 1. Qual foi o número que se repetiu? Somente o 5. Então, o MDC aqui é igual a 5. Porque foi o único que se repetiu. Eu não multipliquei por quê? Porque eu não posso fazer 5 vezes 5. Foi o único que se repetiu. Eu só faço vezes se ele se repetir mais de uma vez. Aí eu venho. Um outro exemplo para vocês. Um outro exemplo para vocês. O 48 e o 28. Ó. 48 e 28. Todos os dois são pares. Então, eu vou começar com 2. 48 dividido para 2, 24. Ele é par. 2 de novo. 24 dividido para 2, 12. É par. 2 de novo. 12 dividido para 2. 12 dividido para 2, 6. É par. 2 de novo. 6 dividido para 2. 6 dividido para 2, 3. 3, só posso dividir por 3 ou por 1. Então, 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, os divisores de 48 estão aí, ó. 1, 2, 3, 6, 12, 24 e 48. Agora, os divisores do 28. 28 dividido para 1. 28 dividido para 1 é igual a 14. Ou, por 1 não, por 2. 28 dividido para 2 é igual a 14. Agora, 14 de novo vai ser dividido por 2. 14 dividido para 2
7. O 7, eu só posso dividir por 7 por 1. 7. 7 dividido para 7, 1. Aí eu vou olhar quais foram que deram iguais nos dois. Então, olha só. Nesse daqui, o 2, tenho aqui, ó, 2 aqui e tenho 2 aqui. Aí eu vou pegar um que se repetiu. Esse repetiu o 2 e o de cá também repetiu o 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o MDC, nesse caso, é igual a 4. Então, eu vou pegar o que é igual nos dois e vou multiplicar. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, para você encontrar o MDC, é somente fazer dessa forma. Ou pelos divisores, ou então fazer pela fatoração em números primos. Então, esse daí foi o nosso assunto de hoje, falando sobre números primos, sobre MMC e MDC. Espero que vocês tenham aprendido. Mas se ainda não aprendeu, vocês podem, depois que assistir direito, assiste de novo. Se não entendeu, aí vocês podem me procurar, porque eu posso tirar qualquer dúvida de você.